A Paula diz o seguinte: não seria mais prudente cancelar o carnaval? Ou então só trazer de Wuhan os brasileiros repatriados depois do carnaval, já que não vão cancelar esse período, né? Mas ela está perguntando se não seria o ideal fechar os aeroportos para a Ásia. Diz que o Japão, todos os dias, aumenta o número de infectados. A Paula é uma das pessoas que está muito preocupada. Esse medo do surto atingiu a Paula e muitas outras pessoas em cheio. Posso começar depois? Rosana, veja, a primeira questão é que, como a notícia circula muito rapidamente, essas pesquisas elas corriam em laboratórios, antigamente. Hoje, o ensaio é o ao vivo, não é? Então, na mesma medida em que nós médicos estamos nos atualizando com os novos estudos que estão chegando a conclusões sobre qual o melhor tratamento, qual é o risco de transmissão de um caso para o outro, enfim, qual é a melhor abordagem, quais são os exames necessários. Então, isto causa um certo alarme. Quando nós médicos falamos de risco, as pessoas entendem o risco como uma qualidade. Nós falamos do risco e quantificamos. Para você ter uma ideia, qual o risco hoje de uma pessoa contrair coronavírus na China e morrer? É 1 para 3 milhões, que é o risco efetivo da população chinesa morrer de coronavírus. Então, é um risco baixíssimo. Eu diria, Paula, fique tranquila. O menor problema virá desses repatriados. O menor problema. Eles ficarão até numa quarentena, até um pouco. Depois nós vamos escrever sobre essa quarentena, né? Nós vamos estudar essa Os repatriados vão ficar 18 dias em Anápolis, em Goiás, em quartos separados, em quartos isolados. Quem tiver com família pode ficar entre os seus. O risco hoje de uma pessoa infectada com coronavírus, pelo que nós sabemos, é durante a pessoa estar realmente doente. Até saiu esta semana, numa revista extremamente considerada na medicina, um caso na Alemanha, em que aventaram a possibilidade de transmissão antes de estar doente. Isso foi ontem desmentido. Tá, então, aquela história de que o vírus se espalha antes da manifestação dos sintomas, gente, não. Tá? Já foi desmentido, a doutora Rosana está trazendo aqui. Eu só te diria o seguinte, não temos nenhuma evidência que isso aconteça. Eu não acho que é difícil, medicina e não é meio difícil. Mas, assim, nós não temos, o caso que foi publicado essa semana já foi desmentido, porque, sim, a pessoa tinha já alguns sintomas do coronavírus quando teve contato com a outra. Isso é muito importante, porque o vírus da gripe, voltando à pergunta dela do H1N1, este a gente sabe que 24 a 48 horas antes do sintoma clínico, você pode estar transmitindo. Então, algumas doenças de transmissão respiratória, sarampo nesse aspecto é muito pior. Ele infecta muito mais gente. O corona é 1 a cada 3. Quem são as vítimas do coronavírus? Porque eu vi que morreu o médico e era um rapaz jovem, de 34 anos, eu pensei, nossa, um vírus que mata um homem adulto, jovem, fiquei um pouco mais de medo, assim, mas... Você vê que nós temos mais de 600 mortes e você está relatando um caso que foi publicado, mas foi ele era valorizado. Médico, ele era semideus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente for ver de fato os casos, a imensa maioria dos casos graves e que estão levando à morte são pessoas acima de 50 anos, então aí seriam as principais vítimas, e pessoas que tenham alguma, a gente chama de comorbidade, mas isso significa alguma doença de base. Ou diabetes, ou uma doença respiratória, ou uma doença cardiovascular, ou seja... alguém que já tem algum probleminha de saúde. Algum probleminha de saúde, exatamente. Essa é a maioria das pessoas. Os casos mais graves e os que morrem mais facilmente, quer dizer, os 15% de casos graves parecem estar associados a esse tipo de paciente. O que significa que muita gente pode não ter quase sintomas. Pode ter uma infecção viral que praticamente não tem sintomas, ou são poucos sintomas, parece um resfriado comum. Muita gente... Então, isso já há dados consolidados para observar que os casos mais graves são esses e os que foram a óbito são esses com essa característica. Isso significa que é uma faixa etária mais ou menos conhecida de infecções respiratórias que merece mais cuidado.
Nós temos essa informação. Agora, hoje no Brasil, tranquilizar, o risco, se o risco na China de alguém morrer de coronavírus é 1 para 3 milhões, na China, aqui não existe. É um risco nulo. O importante é que quando e se aparecer o coronavírus no Brasil, nós vamos saber imediatamente. E imediatamente a população também vai saber. E daí eu mudo as medidas e as recomendações de controle. As recomendações de controle, elas têm a ver com o risco real de transmissão, país a país, situação a situação. As autoridades estão levando a sério a questão. Agora, nós temos que ter tranquilidade. O carnaval, até hoje, não há nenhum motivo para que a gente pense em problemas no carnaval. Muito pelo contrário. O carnaval, vamos vestir outras máscaras, que não sejam essas do coronavírus. E se houver alguma informação a ser passada, em qualquer momento, ela vai ser transmitida de modo verdadeiro. Acreditem que isto vai acontecer, porque há muita gente olhando o problema.